Glórias a Jesus, glórias a Jesus, glórias a Deus. Ainda adorando, tem glória para o Rei da Glória aqui. Abra sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 10, 1 Samuel capítulo 10, adorando, bendizendo e glorificando a Jesus, Rei da Glória. Pegue 1 Samuel capítulo 10, nós vamos ler verso 23, alguns versículos, os irmãos acompanhem e num dado momento vocês lerão. Verso 23 diz assim: E correram e tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto que todo o povo, desde o ombro para cima. Versículo 24, leia a igreja, bem bonito. 1, 2, 3. Glórias a Deus. O povo gostou, né? Falou, viva o Rei. E aí agora 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16. Eu vou ler o 6 e vocês leem o 7. Verso 5 eu vou ler, diz assim: E disse ele: É de paz, vim sacrificar o Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos e os convidou ao sacrifício. Sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Verso 7, lê a igreja bonito, no 3, 1, 2, 3. Glórias a Deus. Antes de você sentar, tem uma coisa curiosa que acontece na minha casa. Eu acho que acontece na casa de todo mundo, né? Esses dias teve um evento ali no pastor Cláudio, e eu enviei uma cooperação da igreja, e ele teceu um elogio lá à minha pessoa e dessa igreja. E uma das coisas que ele falou assim: o pastor Fernando é muito abençoado. Dentre todas as outras coisas que Deus fez com ele, Deus o abrilhantou dando 3 belas mulheres dentro de sua casa, né? A esposa e 2 filhas. Aí eu e o João ficamos meio assim, né? E a gente faz o que lá, né? E acontece uma coisa em casa, tendo 3 mulheres, eu não sei se acontece na casa dos irmãos. Não é com frequência, não. Mas geralmente na casa que tem mulheres, o que antecede o culto, as irmãs ficam assim 1 hora, 2 horas, às vezes mais, né? Dependendo da idade, se não casou ainda. Às vezes depois do casamento também. As irmãs ficam ali horas e horas se arrumando, né? A gente é mais simples, os homens, né, irmão? O cabelo é rápido, né? Aquela coisa. Mas as irmãs ficam assim: com que roupa que eu vou no culto? Eu não tenho roupa. E aí procura uma roupa, veste uma, coloca outra e tal, e sapato, e vai, e roupa, essa não tá legal, pede uma opinião para a mãe ou para a filha, e aí isso aí vai 1 hora, só vendo a roupa. Mas interessante é que 1 ou 2 dias da semana é só para lavar a roupa que não tem. Imagina se tivesse. E mais um dia só para passar essa roupa, né? Mas o interessante mesmo, embora tá todo mundo bem vestido, perfumado e arrumado, tá todo mundo aqui ajeitado mesmo. A melhor roupa que a gente pode vestir para vir para cá é a roupa de ver Jesus. E a roupa de ver Jesus, fale pelo menos para as 2 pessoas. Diga assim: não é a de fora, é a de dentro. O que importa, fala para ele ou para ela, o que importa não é a aparência, é o estado do teu coração. Se você entendeu, se já entendeu de verdade mesmo, dá um glória bem forte. E
senta adorando a Deus. Pode sentar, tome seu assento. Adorando e glorificando a Deus e a Jesus. O Senhor colocou uma palavra no meu coração. Eu quero ser prudente e rápido. Está muito quente, né? E domingo passado eu terminei o culto bem cedo. Até acharam estranho. Mas isso é típico de terminar mesmo cedo. Você tem que fazer intenso a sua vinda para cá e oferecer para Deus. Culto a gente não participa, oferece. Logo quando você estiver num culto, dizer assim: o culto não está legal. Não é o culto, é você. Você que não está legal. Por exemplo, não dá para passar uma semana toda brigado com Jesus e chegar aqui querer ter relacionamento com Ele. Não dá. Então a gente faz por onde a semana toda, e quando chega aqui você está em sintonia, né? Aí é fácil. E aí a palavra de Deus assim não precisa ser extensa. Importa que a gente dê lugar ao Espírito Santo. Todo culto deveria ser assim, né? Uma avenida vertical. Eu dou glória, aleluias, para o Rei da Glória. Aí os anjos levam isso lá, tiram os impedimentos. E quando chega esse glória, aleluia, que é meu culto, minha adoração verdadeira, aí a glória dele desce sobre as nossas vidas. Aí a gente vem para cá cansado, a gente vem para cá duvidoso, temeroso, que amanhã, segunda-feira mesmo, tem IPVA vencendo para muita gente, tem IPTU vencendo para muita gente, matrícula de escola vencendo para muitas pessoas. Nem todo mundo tem dinheiro, a gente precisa resolver muita coisa, mas eu não posso ir lá e controlar minha segunda-feira, nem minha terça, nem minha quarta. Mas quando eu chego num culto e eu rendo culto a Deus, eu de verdade adoro ao Senhor, eu não vou, mas quem eu estou adorando, Ele é Senhor da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta. Ele já está trabalhando no meu final de semana vindouro ainda. É assim, esse é o meu culto a Deus. E cada um tem um culto, ajunta todo esse culto aqui e gera uma adoração geral a Deus. Deus abençoe minha tia Ivanete, está aqui, meu tio Isaías, é do Mato Grosso do Sul. Eu me sinto príncipe quando eu chego lá, porque ela me trata dessa maneira mesmo, e é muito bom ver ela. É a pessoa que está mais longe de casa que ela, mais de 1000 quilômetros, e é bem-vinda, está entre nós. Então, irmãos, essa palavra aqui, nós todos conhecemos ela, é a ocasião que Saul foi ungido a rei. O que regia o povo de Deus, Lucas, era a teocracia. Deus era o centro de tudo. Embora o povo não tenha percebido, em todo o tempo da história humana, principalmente dos hebreus, quando o tabernáculo foi instituído, a figura do tabernáculo é Cristo. O povo achava que era um prédio ali, uma armação, uma tenda, e lógico, tinha uma liturgia toda, objetos sagrados ali dentro, e havia uma reunião, e tinha um modus operandi, cada um ocupava o seu lugar. E eles acabou que não percebia, porque aquilo era Deus no centro do povo, caminhando com o povo naquela trajetória do deserto, e guardando, provendo, prosperando, trazendo bênção para o adorador, mas também maldição. Eu aprendi nessa manhã que Jesus, ele é o Deus do milagre, tanto da bênção quanto da maldição. E prova, pastor, lógico, Marcos capítulo 11, quando Jesus chega tendo fome debaixo de uma figueira, e ele quer, e a figueira chama atenção porque ela tem folhas, mas ela não tem fruto, e o texto explica embaixo, diz assim: não era a época de fruto. Então pera aí, então não tem obrigação de dar fruto fora da época. Por que Jesus chega e não tendo, ele sentencia a figueira e ela seca-se? Da perspectiva de Mateus, ela seca imediatamente, mas de Marcos, os discípulos ouvem atentamente o que Jesus profere contra a figueira. Jesus entra dentro de Jerusalém, sentencia os cambistas, coloca em ordem a casa do pai dele, chuta literalmente a barraca ali daquele lugar. E quando ele volta 2 dias depois, aí Pedro vê a figueira seca e diz assim: Senhor, vejo que de fato a figueira secou de folha a ramo. E meu Deus, o que é isso, não? Aí Lucas é mais minucioso, diz que coisas demoram um tempo para acontecer. É a mesma passagem. E aí, irmão, eu diria para você, estando na presença de Deus, não de um Deus de barro, de ferro, de bronze, de madeira,
não um Deus que tem boca, mas não fala, pé, mas não anda, mas um Deus vivo que já mudou a sua história, removeu sua sentença, e que nós estamos na presença dele. Eu não posso estar aqui de maneira mecânica, de qualquer jeito, por obrigação, com murmuração. Pelo contrário, na minha boca tem que ter adoração, prazer, satisfação, dizendo obrigado, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí Jesus opera ali um milagre que Pedro nunca tinha visto. O milagre da maldição. Mas se a maldição é milagre, pastor? É. E aí a gente vê 2,5 milhões de pessoas caminhando, 2 milhões de pessoas que saiu do Egito, e uma grande porção dela só reclama, e uma minoria agradece. E eu vejo que só chegou lá na terra prometida só 2 pessoas vivas e a ossada de um homem morto. Só chegou Josué e Caleb e a ossada de José. Glórias a Deus. Porque ele falou assim: promete para mim que o dia que vai demorar, mas vocês vão sair daqui, mas nem que seja meus ossos, vocês enterram lá naquele lugar. Disse assim: a gente promete. E cumpriram. E Josué e Caleb. E o resto, pastor? Entrou muita gente, sim, mas só entrou os filhos dos filhos, os que nasceram 40 anos nessa caminhada. Porque quem saiu de lá, vamos dizer, vou dar um exemplo, com 20 anos, poderia ter chegado agora com 60, mas não chegou, porque mais murmurou do que agradeceu. Com muita delicadeza. Eu sei que é chato isso, mas é inspirador. Isso é doutrinador e é confrontante. E um culto não é lugar de você sair dizendo assim: olha que culto bom, chega, tô arrepiado, ó, passa a mão no pelo aqui, ó, ai que culto, ainda mais vindo de mim, não pode ter uma palavra, tô arrepiado, irmão, ó, olha que cultaço, hein? Culto não é lugar de sair massageado, culto não é lugar de sair daqui, aleluia, alisado. Culto é lugar de sair daqui confrontado, dizendo: obrigado, Deus, eu estou precisando é melhorar mesmo. Então pergunte pelo menos para uma pessoa que estiver do seu lado aí, diga assim: se é mais de reclamar ou de agradecer? Se é mais de reclamar ou de agradecer? Tem alguém aqui que agradece e é adorador? Está contente com o que Deus já deu? Aleluia. Porque Paulo disse assim: eu já aprendi a contentar com o que eu tenho, não com o que eu quero. E hoje é domingo, é culto com a família. Bom é o que você tem, não o que você está querendo. Sua esposa é a melhor que possa ter. Seu esposo é o melhor que pode ter. Pai com mais sucesso do que o seu não tem. Eu não canso de dizer isso. Vou contar um negócio para vocês sobre aparência. Tem coisa que acontece tarde demais na vida da gente, né? A gente acha que é tarde. Quem assiste aquele seriado do Chris, diz que o Chris queria muito ter uma jaqueta, né? Aí ele passa o inverno todo trabalhando, juntando dinheiro. Ele só consegue comprar a jaqueta, já é verão. Aí ele foi para a escola com a jaqueta de couro. Aí tá um verão igual esse. Aí alguém pergunta assim: você não tá com calor não? Disse assim: não, tô nada, tô meio com frio. Porque ele só queria mostrar a jaqueta, mas está fora de época. Aí ele desmaia no meio da aula, né? Em 93, 92, eu entrei no colégio, né? Aí eu tinha tanto vontade de ter uma motinha, eu tinha vontade de ter uma mobilete. Meu tio está aqui, o Gilberto, e ele teve uma mobilete em 87, quando lançou a mobilete. Mas quase ninguém sabe o que é isso. É uma motinha, scooter de adolescente, né? E aí ele tinha um pouco mais de idade do que eu, ele está aqui me ouvindo, meu tio. Ele deixava eu andar, eu achava o máximo, né? Hoje os meninos perguntou lá em casa: qual tio que é mais legal, né? Esse aí era um dos mais legais. Ele não deixava muito eu andar, mas eu tinha a chave do cadeado, né? Então praticamente ele deixava. Estou confessando hoje aqui. Aí me criou um desejo de ter uma mobilete, irmão. Eu trabalhei, economizei, guardei. Eu vendi salgado, eu entreguei jornal, eu fiz de tudo. Aí juntei o dinheiro. Aí eu fui ter a mobilete, mas já era lá para 94, Adriano. Já estava na moda scooter. Aí quando eu cheguei na escola com a mobilete, achando, cheguei com um dinossauro, irmão. Tava todo mundo de scooter. Fora da época, né? Fazer o quê? E aí? Irmão, tem coisas que você deseja muito,
e elas não acontecem. Fala para o irmão assim: Deus está te livrando. Contenta com o que Deus já te deu. Pai legal. Aí naquela época assim, os pais iam buscar os filhos de BMW, de Mercedes, de Honda. Começou os carros importados chegar no Brasil, né? Aí alguém dizia: você viu o pai do fulano com um carrão e tal e aquilo? Mas herói mesmo é seu pai que sai de madrugada pegando o ônibus, andando na chuva, para poder te dar calçado, roupa, colocar comida na sua mesa. Olha aqui, irmão, domingo, culto da família. Sua família nunca, jamais será perfeita. Mas se tiver alguém da sua família aí, pega na mão. Se não tiver, profetiza para alguém, diz assim: ela não vai ser perfeita, mas ela pode ser feliz. Aleluia. Sua família é perfeitamente feliz em Jesus. E se você recebe e crê, levanta a mão, adora e dá glória. Dá glória a Deus. Está aqui. Aí o regime era a teocracia, Deus em tudo. Só que o povo fica olhando para o que está do lado, para as nações vizinhas, e já tinha uma orientação de 700 anos antes, lá em Isaías, dizendo assim: ó, não fica olhando para quem está do lado, porque eu vou escolher esse lugar como casa minha e casa de oração. E quando meu povo estiver aí, dobrar o joelho, orar e pedir, enquanto eles estiverem pedindo, eu já ouvi e estou respondendo. E esta é a minha casa, eu sou Deus dessa casa, dono dela, e quem está aí, se é verdadeiro adorador, é meu povo. Aí Deus está fazendo isso, tanto lá quanto aqui. Mas o povo desejou. E desejo é um negócio meio, né? As irmãs, por exemplo, quando engravidam, agora eu não sei mais o que é, mas eu já passei por 3 vezes isso aí. Tem vontade de comer cada coisa. Um dia eu fui visitar uma irmã com a minha esposa lá em Guararema. Ela disse assim que um dia de noite deu uma vontade louca nela de chupar tijolo. Vai saber, irmão. E arrumaram um tijolo para ela chupar lá. Não sei se colocou sal, açúcar, mas à vontade, né? Desejo. E a gente tem que tomar cuidado com o desejo, principalmente se ele partir do nosso coração, porque o nosso coração, ele é enganoso. Aí o povo desejou e disse assim: ó, esse negócio está meio sem graça, de Deus lá no céu mandando aqui e tal. A gente queria mesmo era um homem com uma casa, uma cadeirona, um séquito na mão, né? Um cetro na mão, séquito não, cetro. E um homem que manda e tem um exército que toca terror. E quando o exército sai, acaba com todo mundo. É isso que a gente quer. Esse negócio de Deus lá no céu não serve. Aí Samuel, né, já envelheceu. Os 2 filhos dele, Joel e Abia, se corromperam. Não pode suceder o pai. Exemplo bom dentro de casa para alguém que diz assim: eu ajo errado, eu sou assim porque meu pai era, meu tio era, meu avô era. Aqui dentro dessa casa tem o maior exemplo de Israel, se não dos melhores, e os filhos se corromperam. Ou seja, você erra porque você quer. Que exemplo bom você tem para você observar, trilhar, caminhar e fazer bem feito. Acabou. Hoje esse menino aqui das crianças perguntou assim para mim: pastor, por que é que na Bíblia está escrito que tendo matado Abel ou Caim, Deus o sentenciou, fez assim, assado e tal? Eu expliquei para ele. Deus estabeleceu uma maldição em cima dele. Por que? Ele me perguntou. Criança aqui, ó, está no primeiro banco. Disse assim: ele sentenciou porque é o seguinte: essa malignidade, depois da queda, lógico, Satanás entrou no coração dele e tirou a vida do irmão por inveja. Tendo tirado a vida do irmão, todo mundo ia matar ele, querer matar ele. Deus colocou um sinal. Eu falei para ele, expliquei que todo mundo já tentou explicar que esse sinal é inexplicável. Eu sei que o sinal, ele era portador de alguma coisa, que quando alguém ia matar ele, lembrava: não posso matar, porque se eu matar, vai ter na minha casa uma sentença multiplicada. Então se eu mato ele, vão matar 7 de dentro da minha casa. Então deixa ele vivo. Então a maior sentença dele é assim: ele tinha até desejo de morrer, mas não podia nem ser morto. Aí o menino me perguntou: tá bom, pastor, até entendi. Só que mais embaixo, Lameque, um dos seus descendentes, aconteceu um negócio aqui que está dizendo que 70 vezes 7. O que é isso, pastor?
Aí eu orientei ele, falei, quando você for ler a Bíblia, você começou a ler a Bíblia? Eu falei, comecei. Então você vai ler agora Mateus, Marcos, Lucas, João, as epístolas, cartas, até Judas. Para, breca, volta, lê Salmo, Provérbio, Eclesiastes. Aí você lê os profetas maiores, menores. Aí vai ler Apocalipse, que você vai entender. Aí depois você lê a criação. Por quê, pastor? Porque lá era a lei e agora a gente está na graça. E ele falou, como assim? Eu falei, porque Lameque chamou suas 2 esposas e confidenciou que ele assassinou 2 homens. Matou um homem adulto e matou um jovem, porque um bateu nele e o outro chutou. E tendo feito isso, ele disse com a própria boca, agora Deus trouxe uma sentença sobre a minha casa, que eu vou ser ferido, não só 7, mas 70 vezes 7. Ele disse, dá 490, pastor. Eu falei, Por quê? Eu falei, porque é o seguinte, quando você erra por inconsciência, já vai ter uma sentença. Mas quando você erra, sabendo que alguém já errou e que tem sentença sobre aquilo, dói mais em você. Como assim, pastor? Sabe aquilo que você diz assim, parece que é só comigo? Meu Deus, olha, se alguém tem prova, eu tenho dobrado. Se chove bênção para todo mundo, em cima de mim cai canivete aberto. Já viu isso? É porque agora já caiu as cortinas que estavam sobre o meu olho e o teu, e a graça do Senhor já habita em nós, e agora nós já temos discernimento do que é certo ou errado. Mas o menino é abusado, irmão. Ele disse assim, agora pastor, aplica na minha vida. Eu falei, tá bom, vamos para Mateus 18. Aí Pedro pergunta para Jesus assim, Senhor, até quantas vezes no mesmo dia, ofendendo a mim, o meu companheiro amigo de dentro de casa, eu devo perdoar ele? Até 7, pastor. Porque o Pedro é Pedro, né, irmão? A gente conhece. Aí o menino perguntou para mim, e aí, pastor? Eu falei, seu irmão te dá um chute, o que você faz? Perdoa. Seu irmão te dá outro, o que você faz? Perdoa. Seu irmão te dá 3, ele falou, eu dou outro nele. Eu falei, não, você perdoa. Aí Jesus diz assim, Pedro, não só 7, mas digo para você que 70 vezes 7. Aí o que ele me perguntou? Então meu irmão chuta eu 490 vezes num dia eu dou glória? Eu falei, não. Isso significa que é o seguinte, varão, agora eu já sou uma nova pessoa com a graça de Cristo habitando em mim. Eu não estou na lei olho por olho, dente por dente. Mas se eu me designo que sou cristão, ser cristão não é ser um semideus, mas um pequeno Cristo. Tem uma parte de Cristo em mim. Diz isso para o seu irmão que está do seu lado. Tem um pedacinho de Cristo em mim. Eu podia me vingar, mas eu não me vingo. Eu podia bater, mas eu não bato. Eu podia fazer muita coisa, mas eu não faço, porque nem em mim eu mando mais. Cristo habita e manda em mim. Por que você falou isso, pastor? Nem sei, porque o Espírito Santo mandou. Mas o povo está desejando isso. Aí Deus disse assim, Samuel vai chorar. Aí Deus, o povo não me quer mais. Ô Samuel, não é que o povo não quer você. E Samuel está melancólico, viu, irmão? Porque o povo fez uma reunião e disse para ele assim, ó, você está velho, você envelheceu, mas você é o maior exemplo em Israel. Se você ficasse vivo mais 50 anos, a gente fechava com você, porque você é o cara. Mas você não está aguentando nem ir para o culto mais. E os seus 2 filhos não prestam, se corromperam. E a gente não quer mais isso. A gente quer um rei. Aí Deus disse assim para Samuel, fica tranquilo, o povo não é que não quer mais você, o povo não quer mais a mim, mas eu vou fazer o que o povo quer. Aí naquela ocasião aparece Saul, de uma família designada, de uma tribo propícia, e Saul vai obedecer, vai fazer um favor para a família, trazendo a bênção para a família. E o texto vai dizer uma coisa, para a gente já ir rumando para o final, que eu estou falando de aparência, e não importa a aparência aqui, viu, irmão? Já vou logo te dizendo, não importa a aparência. Com todo respeito, aqui é lugar mesmo de vir bem arrumado, perfumado. Você tem que gostar do seu próprio corpo, porque se você não gostar, quem é que vai? Tem que ser você mesmo. E outra, você é a morada do Espírito Santo. Então fica bem, a igreja é você e eu. Nós somos a igreja do Senhor. A gente gosta do prédio e cuida dele, mas nunca o prédio vai valer mais do que uma pessoa. Então você tem que se gostar, você tem que se amar mesmo e ter zelo por você. Só que olha só, esse texto vai dizer assim, que mais ou menos a história, que a altura de um israelita mediano é 1,75. Saul é diferenciado, ele tem 2,10 na área, 2,20. E Golias tem uns 3. Então veja que ele não está muito longe de Golias.
E o texto vai dizer assim, que quando tem uma reunião, o povo está lá, Saul diz assim, ó, que do ombro para cima só aparecia Saul. Então a gente vai ver uma deficiência nesse sacerdote, profeta e juiz que é Saul. Mas ele não é o homem de Deus, mas ele é homem, é de Deus, mas é homem. Irmão, não vem para mim falar assim, ó, eu estou na igreja faz 10, 20, 30 anos, eu já estou quase, eu tenho até já a escritura da minha propriedade no céu. Tempo de crente não valida nada para ninguém, não. E até nem importa como é que você começou, porque eu não sei se tem hoje aqui, mas geralmente tem ex-cadeieiro, ex-garota de programa, ex-lésbica, gay, então o que for. O que mais tem em igreja, aqui não tem um bonecão, o Ken da Barbie, não tem boneca de shopping, aqui é tudo ex, ou é de uma família que tinha alguém que era, mas Jesus lavou, remiu, limpou, lapidou, transformou, o sangue dele modificou e pronto. Mas é tudo ex. Não vai se achando, empinar nariz, porque não dá não. Se você passar um mês comigo, você vai ver vários defeitos, mas se eu passar um mês com você também, você não é aquela coisa toda que cheira, entendeu? Aí esse texto vai dizer que Samuel, o profeta, ele tem uma deficiência. Diga assim para quem está do lado, ele olha para a aparência. Fala forte, irmão, ele olha para a aparência. Uma das coisas que chamou a atenção de Samuel é que Saul, ele é destacado. É igual o Lucas quando chega assim. Você já vê o tamanho primeiro. Irmão Cláudio, ele chega maior que todo mundo. Samuel olha essas coisas. E aí ungiu Saul. E esse texto que a gente leu está dizendo assim que quando ele chega naquela localidade, capítulo 10, verso 24, então disse Samuel a todo o povo: vede já quem o Senhor tem elegido. Vocês já observaram aí, olhou? Aí o cara é o cara, né? Ó, grandão. Aí o povo falou: viva o rei, é esse aí, é o cara, gostei. E diz que Saul era bonitão, irmão. A Bíblia fala isso, Saul era bonitão. Então, de um povo que vem sofrendo ao longo dos anos, castigado, de trabalho árduo, o Saul é diferenciado. Aí elegeu Saul. E o pior, ou melhor, né, é que Saul no começo, irmão, ele é todo Deus. Olha aqui para mim. Você lembra quando você entregou sua vida para Jesus? Culto que você levantou a mão para Jesus, quem lembra? Que dia que foi esse? Você lembra? Dia do seu batismo nas águas, quem lembra? Não sai um glória no dia do seu batismo? Primeira oportunidade que você teve no culto que o pastor te deu. Teve uma coisa que eu acho que você nunca deve, que não esqueceu, né? Não é possível. Pergunta aí para ele ou para ela, lembra da primeira ceia? Primeira ceia, primeirona mesmo. Você achava meio estranho aqueles irmãos comendo e bebendo, e você não podia tocar. Um dia você perguntou para alguém, aí uma irmã orientou, falou: não, minha filha, calma aí, sua vez vai chegar. Você batiza, você casa, você entra em comunhão e tal, aquela coisa. Saul é desse jeito, irmão, ele está todo. E como eu disse, não importa a aparência. Seu começo, irmão, você não precisa começar assim, estreando, entendeu? Pode ser que o seu começo foi errado, difícil, trágico. Mas aí você já tem que fazer o quê? Você não pode voltar lá atrás para arrumar seu passado, mas você pode parar da onde está para prospectar seu futuro. Deixa eu falar de novo. Tem alguém aqui que se arrepende de alguma coisa que fez lá atrás e se pudesse não faria? Tem alguém aí? Pouca gente. Estou tentando levantar o outro pé junto. Irmão, não ataca de querubim aqui não, porque senão você está no lugar errado. Jesus disse assim: vós sois luz no mundo, sal da terra e luz no mundo. Na terra é para a gente salgar, e na nossa vida prática é para iluminar. Não adianta querer ser anjo aqui. Deus disse assim: aí você só ilumina. Quando chegar no céu, quem vai bombar de iluminar aqui sou eu. Nem sol e lua eu vou deixar ter, só eu. Então aí na terra é para brilhar o que tem em mim, em você. Então aonde quer que você esteja, não só no culto, mas lá no trabalho, lá no colégio, na universidade, na faculdade, aleluia, seja um adorador, um cristão. Só que o Saul, irmão, ele vai esquecer de uma coisa, e a palavra aqui sobre a aparência que Deus colocou no meu coração é essa aqui, ó. Às vezes você está em um lugar, no trabalho,
e não te deram a oportunidade que deram para alguém. E alguém brilha, mas é em cima do que você faz. Na igreja, na família. Por exemplo, uma mãe que tem muitos filhos e a mãe envelheceu, geralmente, não é uma regra, mas geralmente é um filho ou uma filha que cuida. Mas tem mais 9, totaliza 10. Aí quando é o dia das mães, vai um monte de ator lá na casa da veinha, né? Aí leva presente, faz discurso. Aí você fica com aquela cara emburrada, fala, aí quem passa a semana inteira aqui lavando, passando, cuidando, dando banho, sou eu. Dá um glória aí, irmão, se tem alguém. Ou então na empresa, né? Na empresa tem talvez alguém que está geralmente acima de você, e o que você faz abrilhanta o cargo dele. Aí só para resumir, para trazer compreensão, é assim: você varre um pátio inteiro, 2 quilômetros. Quando você está na última pasada, aparece o bacana para bater uma foto e o encarregado vê. E ele diz assim: se deu trabalho. Aí dá uma vontade, dá uma ira santa, assim, que você quer batizar ele, né? Eu não gosto de futebol, nem também não tem nada contra, mas a gente vem numa Copa do Mundo polêmica aí, que diz que se pega metade do que estava no banco reserva e tira os estrelas do campo, talvez tinha ganhado o Brasil a Copa do Mundo. E quem está no banco reserva, irmão, deve que tem problema de coração, porque de todo jeito ele quer. Só que no reino de Deus é diferente, não dá para você ficar aí debaixo falando assim: se fosse eu ia lá e arrasava. Aí não dá, sabe por quê? Porque se fosse para você, Deus já tinha te colocado. Mas se você é sincero diante do Senhor, fale para uma ou duas pessoas: fica tranquilo, sua hora vai chegar. Fala para ele: espera em Deus, confia nele, o Senhor vai preparar uma ocasião para você. Saul se corrompe e ele pega e sobe para a cabeça dele aquilo, entendeu? O que era para fazer uso para glorificar o Senhor, ele toma de posse para ele. A gente vê as atrocidades que ele comete. Então ele começa bem, mas no meio ele piora e o fim é trágico. Sabendo disso, Deus providencia um cenário, tia Ivanete, que o povo de Israel todo está reunido, é um dia de festa, de adoração, e tem sacrifício. O sacerdote precisa estar lá. Mas aquele dia Deus fura o pneu do carro de Samuel. Naquele dia ele acorda e o chuveiro não funciona. Naquele dia a Havaiana estoura. Sabe aquele dia que acontece várias coisas mesmo? Talvez ele, como eu e você, atrasado para ir para o culto, aquela coisa, uma autocobrança, né? Mas tudo aquilo era a mão de Deus. Até porque, irmão, o que acontece na nossa vida, se não é pela mão, é pela permissão. Mas o povo pressiona Saul. E Saul não resiste, ele pensa bem, está endeusado, ele diz assim: eu já mando em tudo mesmo, tudo é meu comando, quer saber, não custa nada, eu vou sacrificar. E quando ele sacrifica, Samuel chega. Samuel fala: opa, o que você fez? É que você demorou e o povo pedindo e tal. É o episódio que acontece mais tarde com Herodes. Voz do povo é voz de Deus. Não, a voz de Deus nunca vai se confundir com a voz do povo. E o que o povo quer não é o que Deus tem. Samuel diz assim para Saul: seu reinado foi cortado de você, sua descendência não vai assumir, sua história vai ser apagada, você vai ser só lembrado como um mau exemplo. Naquele dia Deus deu ordem e diz assim: Samuel, vai lá na casa de Jessé o belemita. Dentre os filhos dele eu me agradei de um dos filhos dele. Vai lá, você vai eleger um deles a rei para mim. E ele obedece ao capítulo 16 que a gente leu. E diz que quando ele chega na entrada da cidade, porque ele é crente, mas ele é bem inteligente, alguém disse assim, ou então o próprio Samuel, né? Senhor, peraí, tudo bem que eu já estou de idade, mas eu não estou querendo ir para a glória agora. O senhor está querendo que eu morra, irmão Adriano? Por quê? Porque não é outubro, não é eleição. O que eu vou fazer sendo oficial do TSE? Que quando eu chegar no município, eles sabem que é para uma eleição. O que eu vou fazer lá? Vão me matar. Falou: inteligente, vai lá e fala que você vai almoçar, fazer um churrasco, leva uma picanha. Aí ele faz. Quando chega, ele diz assim: é de paz a sua vida? Ele disse: eu vim para um almoço. Aí ninguém nem liga. Aí quando ele entra na casa, chama todo mundo, consagra todo mundo. E aí a mesa está pronta, preparada, porque tem uma autoridade dentro da casa, como eu disse no início do culto aqui.
E aí, irmão, é a hora. Disse assim: ô Gessé, seus filhos estão todos aqui? Disse assim: está todos aí. Aí, irmão, faz a fila. Quem encabeça a fila é o primogênito. Aí é Eliabe. Nós temos 9 filhos dentro da casa de Gessé, 9 homens. Aí é Eliabe. Aí olha só o problema que tem Samuel, hein? Quando Samuel, se bem que eu acho que já com fome tanta coisa, ele bate o olho em Eliabe. Eliabe tem os traços de Saul. Ele é alto, ele é formoso, ele é um menino preparado pelo pai, fez academia, Krav Maga desde a infância, está tudo ajeitado. Aí Samuel já passa a mão no vaso de azeite e diz assim: eu já vou que é esse. Aí Deus breca e diz assim: espera aí, onde você vai com tanta pressa? Verso 7. Está calor, mas dá um glória, irmão. O Senhor disse para Samuel: não olha para a aparência, nem para a altura, nem para o tamanho dele, porque eu o que, irmão? Começa com R a palavra eu, está rejeitado. Porque Deus não olha como o homem olha. Porque você, Samuel, está olhando por fora, mas eu estou enxergando por... Irmão, sem querer intimidar ninguém, então não diga para ninguém, bata no seu peito e diga assim: ó, o bom é que Deus me conhece. E sabendo quem você é, eu sei quem eu sou. O bom, que Deus é bom todo tempo, o bom é que Ele conhece a gente. Dá uma brecada, sabe aquela que você está pronto para fazer e é interrompido, você fica até sem graça, sem jeito. Deus, mas Deus não, você só está olhando a casca, o invólucro. Eu estou enxergando lá dentro, o coração. Vocês sabiam que Saul, irmão, ele é desejado pela nação e é permitido por Deus. Deus permitiu isso. Mas só que ele já tinha Davi no coração. Você ainda não chegou lá onde é para você chegar, mas você é um projeto de Deus. Glória foi fraco. As pessoas não te prestigiam, as pessoas não te chamam, não te querem, mas você é uma escolha de Deus. Ô Gessé, Deus falou para mim que não é isso aqui não, manda o outro. Então manda o Abinadab, é o doido. Aí ele olha e fala: não é aquele, é esse é o cara. Aí Deus falou: então manda o Samar, o Simeia, e vem todos. O livro de 1 Crônicas vai dizer, 2,15, que Gessé tem 9 filhos. E 1 Crônicas 27,18 diz que Eliú, ele é o 8º filho. Por que eu estou dizendo isso? É porque assim, na sequência de nascimento, Davi não é caçula. Diga isso, irmão, Davi não é o caçula. Por que ele foi deixado por último? Nem o pai dele acreditava nele. Ele está literalmente sentado na última vaga do banco reserva. Só que não importa se seu pai não te deseja, não quer, sua mãe, família, os irmãos, no trabalho, encarregado, administrador, o chefe, não importa. Se você é uma escolha de Deus, se você agrada a Deus, se o seu coração, não a sua aparência, se o seu coração é sincero diante de Deus, espera, seu tempo está chegando, vai acontecer, vai dar certo, o nome de Deus vai ser glorificado. Irmão, pasme vocês ou não, num evento desse, Davi nem convidado foi, e ele não é filho, dá a impressão que ele é adotado aqui. Aí quando passou todo mundo, até o Eliú, que é o último, e a lei da primogenitura em Israel é uma coisa muito séria, vocês sabem disso. Então é na sequência, não é o irmão, é o seguinte, é o terceiro, é o quarto, é na ordem correta. Mas até o Gessé falou: Davi não é não. Ele não nasceu para isso. Ele não veio para isso. Não é o perfil dele, não é a cara dele, não é o jeito dele. Olha, ele nem estudou para isso.
você soubesse de gente que faz pouco caso de você. Faz de mim aqui, irmão. Faz de mim aqui. Só que eu tenho lá dentro de mim resolvido uma coisa. Eu não sou pastor por profissão. Eu não sou pastor por agrado. Eu não sou pastor de presente. Eu sou por vocação. Eu sou um milagre. Há 43 anos eu sou literalmente um milagre. Eu fui vocacionado para isso aqui. Que tem de gente que não concorda. Irmã Gil, você na frente daquela loja que tem de gente que quer te tirar de lá com o olho da inveja. Irmão, os pneus do seu carro não fura, não é porque é ranflete, não. É porque o Espírito Santo mesmo que protege. Que a inveja parece, Adriano, tem um espeto de aço desse tamanho aqui. Djalma, a cerca do sítio não tomba porque tem anjo segurando, porque o que tem de invejoso. Minha tia está aqui hoje. Vocês sabem que cantina de universidade é uma coisa muito concorrida, né? Que tem até eleição e tudo mais. Irmão, encomenda a morte de gente. A minha tia morava aqui em São Paulo, resolveu ir para o Mato Grosso, na cidade do meu tio. E lá na cidade tem, acho que 2 ou 3 universidades. Quando ela chegou lá, irmão, não tinha ninguém para advogar ela, mas chegou o Espírito Santo na frente, colocou o nome dela primeiro da lista. Aí o poder público disse para ela: pode escolher qualquer uma das 3 universidades, que a cantina é sua. Mas tem que ter inteligência, né, irmão? Aí ela me chega lá, contou isso para mim, eu tive lá. Lá ninguém come frango naquela cidade, nada. Aí os outros cantinas não vendem nada, bola murcha. A cantina dela lá que mais bomba. Diretor da outra universidade vem comer na cantina dela. Aí ela tem coxinha, mas a coxinha dela não é de frango, a coxinha dela é de carne. Mas peraí, se é carne não é coxinha, não interessa, varão. Deus me deu a estratégia, eu vou vencer onde Ele me plantou. Pronto, acabou. Você está incomodado com a minha bênção? Cuida da sua, varão. Oh. Manda chamar Davi, porque pergunta assim para ele: acabou todos os seus filhos, Jessé? Não, ainda tem o menor. Mas peraí, o menor a gente ganha a conotação que é o caçula, porque ficou por último, mas ele não é. Ele vem antes de Eliú, mas o pai não considerava. Só que, irmão, a Bíblia diz assim, ó, pode até uma mãe que gestou, carregou 9 meses, amamentou, a mãe que baliu, a mãe que zelou, ela pode se esquecer do filho que saiu de seu ventre. Porém eu, Deus, todavia não, irmã Edilene, me esquecerei. Eu sou Deus, eu não esqueço não. Fala aí pro irmão 2 aí, profetiza. Você está na mão de Deus, você é a escolha de Deus. Deus não te esqueceu não. Lucas, fica tranquilo. Chama Davi, então manda chamar o varão lá, porque vai estar todo mundo morrendo de fome, meu irmão. Pode colocar o que for, só que tem uma coisa. Tem alguém aqui que gosta de churrasco? Costela, picanha, maminha, churrasco. O pastor não gosta de churrasco, então qualquer tipo de salada para você tem na mesa. Fala sorrindo para alguém aí. Diga assim: enquanto não chegar e sentar na mesa, não vai liberar o buffet. Enquanto Davi não chegar e não sentar na mesa, o buffet não vai ser liberado. Agora, irmão, olha, o israelita mediano 1,75, Saul 2,10, 2,20, Golias 3 metros. Davi sabe quanto? 1,65. Ninguém dá nada, mas é a escolha de Deus. Só que tem um negócio. Davi, os historiadores dizem isso, Davi raramente sentou na mesa da casa dele, até porque não tinha preferência nem dos pais. Uma das maiores vontades de Davi, cuidando de ovelhas, era comer queijo. Está na história. E ele não comeu.
vê que mais tarde o pai na guerra manda ele visitar os irmãos e vai levar grão tostado, vai levar pão para as autoridades designadas e vai levar queijo. Só que aquele dia, Davi até achou estranho, que quando chamou ele, irmão, quando ele vai pisando na calçada, Deus fala para Samuel assim, ó: levanta, pega o vaso, o chifre de azeite, porque é esse aí, ó. Aí ele nem tinha entrado ainda. Aí quando ele entra, Samuel tá olhando assim, falando: cadê o gigantão? Aí entra alguém e fala assim: o que é isso aí? Que vai anunciar quem está chegando? Ele disse: não, é esse aí, ó, pode ungir ele. Irmão, nem Samuel acredita em Davi. Fique de pé. Mas Deus acredita. Então isso aqui é para você que está no banco reserva da vida, entre seus irmãos, no trabalho, na eclesia, onde quer que seja. O interessante é que Davi, depois de ungido, não vai reinar, ele vai treinar. Porque o que Deus tem para você não é agora. Talvez você veio para o culto interessado em ouvir uma palavra motivacional. Talvez você tenha até está lendo um livro de autoajuda, né? Mas não é isso não que Deus tem para você. Se você pedir para Deus aqui hoje, nessa noite, Deus nunca vai livrar você desse deserto. Mas está uma garantia que Ele vai passar com você. Então não ore para Deus pedindo para Ele remover. Peça para Ele condição de você passar esse processo. Porque daí depois, quando chegar, você vai entender o propósito de Deus em todas essas coisas. Se Davi fosse criado, irmão, aprendendo a empinar pipa em ventilador dentro de condomínio, ele nunca ia reinar em Israel. Mas toda aquela prova, toda aquela luta, toda aquela dor, toda aquela angústia, todo aquele abandono, toda aquela vida solitária, serviu para forjar o homem que ele ia ser. Ei, pastor, mas ele errou. Pera aí, irmão, a gente é ser humano, e não é disso que eu estou falando, não. Quem é que não erra? Manda a primeira pedrada aí. E ninguém apedrejou ela. Davi vai almoçar gostoso, pede até perdão para entrar na presença dos pais ali. E naquele dia sacia a vontade dele em todas as coisas. Ele pode comer o pão, comer o queijo, ele pode comer a vitela, tudo. E quando ele termina, nem ele entende o que Deus fez com ele, irmão Augusto. Porque o texto vai dizer que a partir daquele dia, o que tinha dentro de Saul, que era de Deus, saiu. E entrou um espírito mau sobre a permissão de Deus. Mas em Davi, ele ficou diferenciado, porque o Espírito do Senhor entrou dentro dele. Aí ele é ungido naquele momento, mas ele volta para o pasto, ele não vai para o palácio. Quem está no palácio é Saul. Só que quem está lá, irmão, o estrela, tem um tempo determinado, é por Deus. Ele acha que ele manda lá, é tudo dele, que é ele que coordena, é ele que faz. Mas ele não entende que está sob a permissão de Deus. Você pode ser profeta para alguém dizendo assim: a sua hora vai chegar. Fala para ele, irmão, pega na mão, diga assim: a tua hora vai chegar. Ô, irmão, sabe o que assemelha o deserto, do vale, do calabouço, da cova? É que tudo isso aí acaba, tem validade, tem prazo de validade, termina. O que habitou de Deus agora em Davi vai capacitar ele, irmão Marcelo. O dia que ele chegar no rebanho e tiver um urso, tem um leão lá, ele vai para cima, ele rasga o leão, ele mata o urso, ele defende as ovelhas dele. E aí pode ser que alguém aponte e disse assim: ei, varão, você recebeu unção, mas você está escondido aí nessa igreja. Fica tranquilo, a sua hora vai chegar. Você fez faculdade, você está no almoxerifado dessa empresa, mas Deus vai te dar o governo dela. Espera pelo amor de Deus. Não aborta, não desiste, e acredita no Deus que te chamou, que te escolheu e que te elegeu. Deus vai soprar seu nome sobre aquilo que está dentro do teu coração a respeito dele. Então, se você é adorador, não falso, não réplica, não de mentira, não da China, mas se é verdadeiro adorador, levanta a tua mão agora, abre a tua boca e adora esse Deus.